Boa noite, queridos irmãos, meus amigos de caminhada da nossa Sociedade Francisco Cândido Xavier, em Santa Cruz do Sul. Com muita alegria, vamos nos conectar novamente para que, unidos num só coração, num só pensamento, podermos assimilar um pouco de tudo aquilo que Jesus deixou para nós e que compete a cada um aprender e aplicar na sua vida rotineira, na sua vida de todos os dias. Com muita alegria, nós vamos hoje falar sobre o ser espírita. Mas antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, vamos pedir que os espíritos benfazejos, que nossos mentores, nossos guias espirituais, junto com Jesus, com Maria de Nazaré, nos ampare, nos intua para que possamos transformar esses minutos em minutos de muito aproveitamento, de muita conexão, nós aqui no planeta Terra, com os nossos queridos irmãos do plano espiritual. Que o Espírito Santo me ilumine, me intua e que nós possamos ter um bate-papo muito produtivo. O tema que hoje eu escolhi, o ser espírita, foi escolhido assim, conversando, né, com pessoas que têm, às vezes, nos relacionamentos de vocês, provavelmente vocês também já se depararam, com pessoas que acreditam que ser espírita é uma coisa sobrenatural, né? Que o fato de ser espírita nos concede uma condição terrena privilegiada em relação àqueles outros que não têm o conhecimento da doutrina ou que participam de outros cultos, de outras religiões. Mas, então, para mostrar que ser espírita é uma coisa muito simples, é uma condição de muita responsabilidade e todos nós somos chamados a agir como espíritas. Então, eu vou enumerando algumas coisas que foram elencadas para que nós possamos refletir. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Primeiro ponto, né? Nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós acreditamos nas verdades do Cristo. É vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial. Por ser espírita, não posso me sentir superior ostentando uma crença que me atribua privilégios. Pelo contrário, não é por nós sermos espíritas que nós vamos usufruir de nenhum privilégio. Pelo contrário, a nossa responsabilidade dobra, triplica, a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina e começa a ter que colocá-la em prática. Então, o privilégio, quem sabe,
podemos dizer que existe no fato de nós termos chegado ao conhecimento da doutrina, né? Porque é um privilégio nós estarmos estudando, vivenciando uma doutrina que nos liga a Deus e que, ao mesmo tempo, permite que, através de uma fé raciocinada, nós possamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Então, é, como eu disse, uma grande responsabilidade. Ser espírita não é construir templos de pedra. Há momentos em que Deus não pode ser encontrado nos templos sobre o altar do sacrifício. Há momentos em que ele habita o coração da dor humana. Então, precisamos nós, espíritas, transformar nossos corações em templos eternos. Imagina que coisa grandiosa, que coisa linda nós acreditarmos e termos a certeza de que Deus está dentro de nós e que nós não precisamos nos ajoelhar diante de um altar para encontrar Deus. Tem pessoas que sofrem muito, né? E nós todos estamos aqui em determinados momentos, passamos por dores, aflições e privações, onde nós não temos essa disponibilidade e essa vontade de ir procurar um altar, né? Então, qual é o altar que se apresenta para nós nos momentos de dor? São os nossos companheiros de caminhada, são nossos amigos, são nossos familiares, que, como tem o coração, um altar dentro de si, podem ouvir nossas lamúrias e podem nos ajudar pela vontade do Pai. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina, o caminho natural para a perfeição. Então, não adianta nós dizermos assim, eu acredito na reencarnação, né? E eu sei que se eu não resolver minhas pendengas aqui, eu vou para o outro lado e eu vou ter chance de voltar, e aí eu também não resolvo tudo, e aí eu sei que eu vou e eu posso voltar. Então, eu nem preciso me esforçar muito para resolver as coisas assim, de repente, né? Porque eu sei que existe a reencarnação e não é bem assim, né? Nós temos que entender que a reencarnação nos serve para que, vivenciando aqui na Terra, né, num planeta que é de provas e expiações, nós possamos evoluir, nós possamos ir em busca da meta final, que é a perfeição. Não adianta nós ficarmos postergando, eu vou e volto, mas cada ida e cada volta a coisa fica mais pesada, né? Então, vamos tratar de resolver nossos probleminhas enquanto nós estivermos aqui, neste momento em que o planeta está tomando um novo rumo, que é o rumo da regeneração. Porque aqueles que não resolverem agora, né, todos aqueles problemas que têm
com familiares, com amigos e consigo mesmo, essas pessoas provavelmente não terão chance de voltar para este planeta, porque o planeta já estará num estágio superior, e então terão que voltar para um planeta onde haverá menos conhecimento, onde haverá mais sofrimento, para que nós, que não tivemos, então, esta vontade de superar as coisas agora, aqui, possamos, então, começar tudo de novo. Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura. É transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Então, não adianta eu ter orgulho, eu me envaidecer que a minha casa, eu tenho uma sala, uma biblioteca, eu já li todas as obras espíritas, eu já li todos os livros que me recomendaram, eu já fiz todos os cursos, mas se tudo aquilo que eu adquiri, né, o meu conhecimento está assim estourando, né, está no limite, mas se tudo isso não serviu para que mudanças ocorram dentro de mim, nada disso adianta, né? Eu não preciso comprar livros para que, quando chega alguém na minha casa, eu mostre, olhe a minha biblioteca. Eu preciso adquirir livros, eu preciso ler mensagens, eu preciso estudar para que eu conheça cada vez mais a doutrina do Salvador e, através dela, eu vá usando estes ensinamentos para a minha vida, para que ocorram as minhas mudanças e para que eu, então, caminhe rumo a uma evolução. Nisso, nosso mestre nos deixou o exemplo. O bem que pregava era o bem que fazia, né? Nunca a gente ouviu, em nenhum momento, nessas andanças do Cristo aqui pela Terra, que ele pregava alguma coisa, contava parábolas, conversava, né, com todos aqueles que encontrava e que mantinha na vida dele uma postura diferente. Ele era aquilo que ele pregava. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita, como cristão. Precisamos ir à procura daqueles que se escondem. O espírita consciente é espírita no templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, no telefone. Sozinho ou no meio da multidão, nas alegrias e na dor. Então, muitas pessoas, quando começam, né, a frequentar a doutrina e começam a estudar e se empolgam, e a gente se empolga mesmo, né? Mas nós temos que entender que nós fazemos parte do mundo, né? Deste mundo aqui. E nós não podemos, no momento que nós começamos a vivenciar a doutrina,
a participar das atividades de uma casa espírita, dizer, eu agora me afastei de tudo, né? Eu agora não vou mais em nenhuma festinha, eu não tenho mais relacionamento com meus amigos, eu não vou num baile, né? Eu não vou numa comemoração onde haja mais alegria. Não, nós temos que justamente dentro do meu entendimento, ali que nós temos que nos fazer presente, porque eu preciso, numa festa onde todos estão comemorando e alguns, muitas vezes, saindo, né, dos limites e saindo fora da casinha, eles têm que perceber que eu consigo festejar, eu consigo me alegrar, eu sou um ser humano de carne e osso, mas que a minha postura é uma postura que não deixa eu fugir dos padrões morais, né? Dos padrões daquilo que eu acredito como um ser que precisa, né, ter uma atitude digna de um ser humano, né? Nós podemos ser alegres, nós podemos ser festeiros, nós podemos estar em todos os lugares manifestando o nosso conhecimento e a nossa certeza de que os espíritos de luz estão conosco e que nós podemos e fazemos muitas vezes a diferença naquele ambiente, que também muitas vezes servirão de exemplo para aqueles que porventura estejam nesses lugares nos observando. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Jesus agia como se o peso dos erros não importasse para ele. Prostitutas, ladrões, publicanos, assassinos, gente que facilmente provocava a repulsa da sociedade, recebiam da parte dele sempre um olhar de acolhimento. E isso nós muitas vezes pecamos, né? O nosso preconceito é tão grande com relação aos diferentes, aos que não pertencem à nossa classe social, muitas vezes, né? Que não pertencem ao nosso nível intelectual, que estão num ambiente de mais pobreza, de mais necessidade. Quando se aproximam de nós, o nosso primeiro impulso é se afastar, né? Então, nós, como espírita, nós temos que ter bem presente Jesus. Meu Deus, como Jesus se aproximou de todos aqueles que estavam em condição de muita vulnerabilidade, né? E ele dizia, quem precisa de médico são os doentes, né? Ele veio para salvar os pecadores. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que ter muito presente quando quer se estabelecer dentro de nós um certo preconceito. Ser espírita é saber acolher. Não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom. É não ser arrogante, pois muitas vezes o homem se destrói quando no momento da necessidade não encontra o amparo de uma convicção que o faça olhar para o alto, né?
Então, neste momento, realmente, como às vezes, e muitas vezes já aconteceu, né, conosco, na nossa vivência como espíritas, como filhos de Deus, como aqueles que se importam com o próximo, quantas vezes nós encontramos seres humanos, nosso próximo, que está num momento assim que ele só consegue olhar para baixo, que ele só consegue enxergar a escuridão. Então, neste momento, nós precisamos ser aqueles que vão mostrar que são bons e que vão favorecer para que aquele ser em completo desespero e desesperança consiga e aprenda a olhar para o alto e consiga perceber que existe sim uma luz no fim do túnel. Ser espírita não é curar ninguém. Isso é muito importante, né? Eu vou no centro espírita porque lá eles curam. Eu vou me encontrar com aquela pessoa que diz que é uma grande médium, e ele cura. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. É ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios poderes, que estão na sua vontade sincera e perseverante. Gente, eu lembro quantas vezes, conversando nas palestras, nos atendimentos fraternos, né? Eu lembro que muitas vezes eu dizia, e os outros trabalhadores também, se vocês vêm a uma casa espírita achando que vocês vão encontrar aqui dentro um milagre, desistam. Vocês vão encontrar o milagre se vocês operarem no milagre. Porque eu acredito muito nessa questão. Nós estamos lá, nós somos instrumentos. Né? É como um médico, vocês vão fazer uma consulta, ele não vai curar vocês imediatamente, ele vai fazer um exame, ele vai recomendar outro exame, ele vai ministrar remédios, né? Ele vai sugerir hábitos que terão que ser mudados. É isso que nós fazemos numa casa espírita. Nós vamos receber com todo o amor, que já é um processo de cura, porque o amor que a gente recebe já é muito dentro daquele remédio que nós precisamos, né? Porque quando a gente recebe amor, a gente tem mais vontade de se curar. Então, nós vamos ser recebidos com amor, nós vamos fazer um atendimento fraterno, a pessoa vai nos ouvir, que é outra coisa importante, ter alguém que nos ouça, que nos faça compreender que muito do que está acontecendo é por nossa vontade, né? É por decisão equivocada, muitas vezes, que nós tomamos nas nossas vidas. Um atendente fraterno vai nos mostrar, né, novas possibilidades, né? Vai nos encaminhar para que nós passemos a escutar as palestras, onde sempre tem alguém, né, pregando a palavra do Cristo, que isso é um bálsamo, isso é um remédio. Nós vamos receber o passe, que vai nos energizar, que vai mudar a nossa energia. Então, todas essas coisas juntas, e a crença e a fé que Deus está agindo em nós e que nós estamos ali recebendo forças, né, para mudar as nossas atitudes, nós vamos alcançar a cura. E não é indo uma vez... E muitas vezes acontece, né? Eu vou lá, eu recebi aquele abraço, eu recebi um passe, eu conversei, que era o que eu precisava fazer, e aí me senti melhor e nunca mais apareço.
Não é bem assim, né? Porque o nosso mundo no dia a dia não é fácil, as provações continuam, as aflições surgem, né? Então, nós temos que manter isso como hábitos, se é que dá para se chamar assim, pelo menos semanais. Nós precisamos recarregar as baterias pelo menos uma vez por semana. Porque aí, quando a nossa energia... muitas vezes a gente vai numa casa espírita, enche o nosso tanque de energia, saímos de lá volitando quase, né? De tanto que a gente recebeu. E quando saímos da porta da casa espírita, muitas vezes nós já descarregamos todo aquele tanque de combustível, porque aí já começamos a pensar, mas agora eu vou encontrar esse fulano, eu vou ter que ir para casa, e aí eu não vou me incomodar, e aí já sai de papo com um falando mal de alguma coisa, de alguém que encontrou. Então, assim, não adianta, gente, nós temos que nos abastecer e manter essa energia. Como é que a gente mantém essa energia? Através do nosso pensamento sempre conectado com o positivo, com os irmãos de luz, com os ensinamentos do Mestre Jesus. Ser espírita não é consolar-se em receber, é confortar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida é mais bem-aventurado dar do que receber. E é maravilhoso a gente dar. É maravilhoso a gente poder fazer o bem. Inclusive, existe um vídeo aí correndo nas redes sociais, onde foi provado, né, que todo ato que nós fazemos de bondade, de caridade, dá uma descarga no nosso organismo de uma substância que nos dá prazer, que nos alivia, que termina com a nossa depressão. E por isso lá que Jesus dizia, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque realmente, se eu faço com amor, se eu faço desinteressadamente, eu não preciso me preocupar com o que o outro está achando, mas o bem que me causou é uma coisa maravilhosa. É receber a pílula da felicidade. Ser espírita não é esperar que Deus desça até onde nós estamos. É subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Claro, gente, Deus não desce aqui para nós, Deus está nos ouvindo, Deus está nessa natureza, Deus está nessa energia. Nós é que temos que subir, né? E como nós podemos subir? Através dos nossos pensamentos, através das nossas orações, nós nos encontramos com o Altíssimo. Que bênção, né? Então, aí nós estamos mostrando que nós estamos nos esforçando. Precisamos nós, como espíritas, ir à procura dos que se escondem do mundo, porque ninguém se esconde por acaso. Devemos seguir o exemplo do Cristo, encontrar os que se escondem e ajudar os que enfrentam a solidão do esconderijo. Gente, nós estamos, né, num momento, num mês onde a gente fala sobre o suicídio e lembra, né, que é uma coisa que está terrível. A incidência de suicídios no mundo, no Brasil, é uma coisa espantosa. Então, nós precisamos ter essa clareza, nós precisamos ter esse olhar além para ver que aquelas pessoas que estão se escondendo, elas precisam ser encontradas, elas precisam ser
tiradas do esconderijo, e nós precisamos fazer com que essas pessoas reencontrem a vida. Eles são seres que foram criados como nós, né, para sermos aqui felizes e procurar a nossa felicidade, mesmo com todos os percalços que a gente encontra, mas nós temos o direito de ser felizes. E nós temos que, então, sendo felizes, não esquecer daqueles que estão jogados, daqueles que estão escondidos. Uma das grandes alegrias para nós e dos grandes papéis para nós como espíritas é nós descobrirmos aqueles que estão intocados, aqueles que estão escondidos. Muitas vezes não é dentro de uma caverna, não é dentro de um buraco, estão escondidos dentro deles mesmos. E aí a dor é muito grande. Então, feliz daquele que consegue descobrir o esconderijo do seu semelhante e fazer, com a sua ajuda, com o seu amor, com o seu ouvido, com o seu ombro, fazer com que aquele ser se abra para a vida. Este é o verdadeiro milagre que um espírita pode operar. E para isso nós aqui estamos. Então, mais uma vez, gratidão por estarmos juntos, né? Breve nos encontraremos novamente, que todos nós possamos ser, a cada dia, melhores espíritas, melhores seres humanos, né? Que aqueles que passem por nós, que nos enxerguem, que convivam conosco, sintam-se atraídos para nos seguir, né? para que eles possam ver que fazer a caridade, que seguir os ensinamentos de Jesus é uma bênção, é uma fortuna incalculável que todos têm o direito de receber. Esta foi a herança que Deus deixou para todos os seus filhos. Todos são espíritos eternos que têm uma centelha divina dentro de si e que têm o direito de ser feliz. Então, pedindo a todos os irmãos de luz, né? Ao nosso querido Chico Xavier, nosso Bezerra de Menezes, médico da Terra e do Espaço, que ele esteja também com a sua falange, atendendo a todos que estão sofrendo nos hospitais, esteja amparando a todos aqueles que estão com ideias suicidas, que estão com a depressão, que é um mal da alma terrível, né? Que Bezerra de Menezes e toda a sua falange possam estar intuindo a cada um com esperança, né? Com bálsamos de cura, de força, de certeza que Jesus está nos abraçando nesse momento. Que Maria Santíssima, sua Mãe Amantíssima, está abrindo seus braços sobre todos nós e dizendo a cada um: filho, eu sou a tua mãe, vai em frente, porque junto aqui com o meu filho Jesus, nós estamos cuidando de todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Gratidão e que assim seja.